Para quem já acompanha o mercado da Bolsa de Valores há mais tempo, deve ter percebido que já faz aí um pouco mais de um ano que os fundos imobiliários vêm caindo bastante. E muita gente tem ficado com receio a respeito dessa queda, e por isso que eu estou gravando aqui esse vídeo para que você entenda os motivos, fique um pouco mais tranquilos e também para trazer 3 bons fundos imobiliários, na minha opinião, e que pode valer a pena vocês estudarem melhor sobre esses fundos e quem sabe não colocar também na sua carteira de investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde a gente fala sobre investimentos e educação financeira de forma descomplicada. E antes de ir direto para os 3 fundos imobiliários que eu trouxe aqui para vocês hoje, vamos primeiro entender o que é que está gerando essa queda nos fundos imobiliários, porque tem tanta gente com medo, saindo dos fundos imobiliários, tem gente também que não está querendo nem começar a investir nesse segmento por conta desse histórico que estão vendo da queda. Então vamos começar entendendo primeiro onde tudo começou. A primeira grande queda, mais recente, veio ali na época da pandemia, no período de março, fevereiro, que os fundos imobiliários tiveram uma queda bem expressiva. O IFIX, inclusive, que é quem mede o desempenho médio dos fundos imobiliários, como se fosse o Ibovespa dos FIIs, chegou a cair quase 40% nesse período. E claro, shopping fechado, muitas empresas adotaram medidas de home office, muitas outras também fecharam, e isso impactou bastante os fundos imobiliários que investem nesses segmentos. Mas conforme a economia foi voltando um pouco mais ativa, as empresas voltaram a abrir, os fundos imobiliários foram se recuperando também, chegou ali a recuperar praticamente 30% da queda que tinha acontecido, porém os efeitos da pandemia foram muito fortes, né? A gente teve ali muito desemprego, teve escassez de produtos, muita impressão de moeda e tudo isso, né, entre outras coisas, é um combo perfeito para a alta da inflação. E uma das primeiras coisas que o governo faz para tentar conter a alta da inflação é justamente mexer na taxa de juros. No caso, tentar subir a taxa de juros com o objetivo de tentar conter essa inflação. Mas por que isso acontece? Com a alta de juros, as pessoas passam a tomar menos empréstimo, já que tomar empréstimo se torna mais caro. Empresas também começam a dosar o quão vale a pena fazer um determinado investimento na própria empresa em relação a investir na renda fixa. Imagina só, ela investir na empresa que trabalha com materiais de construção que estão super inflacionados, tem risco de não conseguir ter retorno sobre aquele investimento, ou colocar o dinheiro na Selic, por exemplo, né, na renda fixa, que vai estar rendendo altos juros e de maneira teoricamente segura, né, o investimento mais seguro do país. Então, dessa forma, acaba diminuindo o consumo de produtos, tem menos moeda circulando na economia, já que tem menos pessoas tomando empréstimo e tudo mais, estão mais guardando dinheiro, e isso ocasiona a queda da inflação, né? A gente volta a ver a inflação diminuir. Porém, isso não está acontecendo ainda e por isso que a gente vê cada vez mais, cada reunião que passa, o cupom elevando a taxa de juros. Entendido então por que o governo aumenta a taxa de juros, né? Agora a gente pode partir para a próxima etapa, que é o que vem também influenciando na queda dos FIIs. Os investidores começam a fazer uma comparação de fundos imobiliários com renda fixa. Começam a pesar que, a renda fixa está pagando muito, eu posso colocar aqui, ter meu dinheiro investido de forma segura e ter praticamente o mesmo retorno ou mais do que os fundos imobiliários estão pagando. Por mais que eu acredito que isso seja uma comparação não muito inteligente, as pessoas fazem essa comparação e acabam decidindo sair dos fundos imobiliários, ir para a renda fixa ou investir menos em fundos imobiliários. Mas por que eu digo que é uma comparação não tão inteligente? Primeiro, que são classes de investimentos diferentes e a gente não deve ficar comparando diferentes classes de investimento, afinal o objetivo de cada uma é diferente, tá bem? Mas segundo, os fundos imobiliários é como se fossem negócios, né? São imóveis. E quando a gente quer entender, ter uma perspectiva futura de como que vai se desempenhar o mercado imobiliário, os fundos imobiliários, é muito mais inteligente a gente avaliar isso comparando com o crescimento do Brasil, a capacidade do Brasil de gerar riqueza, porque ao longo da história a gente percebe que esse mercado cresce conforme o Brasil também consegue gerar mais riqueza. Então, quando a gente vai falar de fundos imobiliários, é mais inteligente a gente fazer uma comparação olhando para o PIB do Brasil, né, para a capacidade de geração de riqueza do país, do que você olhar para a taxa de juros, tá? Lógico, eu não estou dizendo aqui que você não deve investir em renda fixa e que ela não está valendo a pena em relação a fundos imobiliários, a ideia aqui não é essa. Cada uma tem o seu objetivo dentro da sua carteira de investimentos, mas definitivamente o objetivo da renda fixa não é ter geração de renda passiva para sua carteira, como acontece com os fundos imobiliários. E entenda que o mercado, a economia é cíclica, a taxa de juros é cíclica, o mercado de fundos imobiliários também é, a bolsa também é, e é justamente o fato da economia ser cíclica, por a gente ter essas oscilações, que acaba se criando muitas oportunidades de investimento no mercado financeiro. Então eu vejo como o momento atual que a gente está passando nos fundos imobiliários, muito mais um momento para você ter cautela,
mas é uma cautela de saber escolher quais oportunidades que você vai querer aproveitar no momento, e não de simplesmente ficar fugindo dos fundos imobiliários. Se você está ficando com muito receio, isso está afetando o seu sono, por exemplo, talvez seja interessante você rever quanto de renda variável você tem na sua carteira, tá bom? Mas não veja isso como um momento de fugir dos fundos imobiliários, tá? Esse é o momento talvez de você estudar melhor e ver quais oportunidades que você pode aproveitar. E pensando nisso, para ajudar vocês também, eu trouxe aqui 3 bons fundos imobiliários, na minha opinião, que podem estar interessantes para se investir no momento. E aí talvez você pode considerar estudar um pouco mais sobre ele, não se baseie só no que eu vou colocar aqui. Estuda um pouco mais sobre ele e veja se faz sentido colocar na sua carteira, porque afinal, cada um tem uma distribuição e estratégia diferente, tá bem? Então, o primeiro FII que eu trago aqui para vocês é o MCCI11, que é um FII de papel. Para quem não sabe, o FII de papel investe majoritariamente em títulos de dívida imobiliária. E na minha opinião, esse é um dos melhores FIIs desse segmento, porque ele possui títulos high grade, que a gente chama. O que é que significa isso? Significa que ele investe em títulos de dívida de alta qualidade, que tem um baixo nível de risco da gente tomar um calote. E no momento que a gente está passando, esse tipo de fundo está muito interessante. Porque o que acontece? A gente tem títulos de dívida de excelente qualidade, mas estamos com taxas de juros altas, inflação lá em cima, e isso ajuda a entregar melhor performance, né? Melhores resultados, um melhor yield na carteira do fundo. Porque afinal, todos esses títulos são ajustados de acordo com a inflação, CDI, e isso afeta os resultados desse fundo. Então, nesse momento, a gente não tem tanta diferença de yield sendo gerado em relação a esse fundo high grade em relação aos high yield, que geralmente investe em títulos mais arriscados, mas que entregam um retorno melhor. Então, tá com relação de risco-retorno muito interessante esse fundo, na minha opinião. A taxa média de alocação desse fundo imobiliário, a carteira dele está por volta de inflação mais 7,1% ao ano, isso considerando ali mais de 50% da carteira dele. E além disso, o FII ele se encontra com um leve deságio ali, tá com 0,98 o P sobre VP dele, e o preço da cota do fundo hoje está de R$ 99,61 no momento que eu gravo esse vídeo, e o dividend yield nos últimos 12 meses, para quem não sabe, é justamente o retorno com os aluguéis do fundo, tá beirando ali a casa dos 10% nos últimos 12 meses. O segundo FII aqui da lista é um FII de tijolo, o MOL11, que investe majoritariamente no segmento de shopping centers. Esse realmente foi um dos segmentos que mais sofreram durante a pandemia, mas o MOL11 conseguiu ser bem resiliente. Ele é um fundo imobiliário multiativos, para quem não sabe é porque tem vários ativos, né, vários shoppings dentro dele, e ele também é bem diversificado por região. Além disso, ele tem se recuperado bem, inclusive o seu NOI, que é a geração operacional líquida do fundo, já está batendo praticamente os níveis de 2019, né, antes da pandemia, que estavam com os níveis bem interessantes. Então isso é muito bom. Além disso, dentre os outros multiativos que a gente tem nos fundos imobiliários, o MOL11 é um dos que possui a menor taxa de vacância no fundo dele, beirando somente os 2% ali mais ou menos de taxa de vacância, o que também é muito bom. Esse FII, ele encontra-se hoje com um certo deságio no P sobre VP dele, está por volta de 0,82%. Isso para mim apresenta oportunidade no caso desse fundo. O valor da cota desse FII hoje está de R$ 83,50 e o seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 7,75% aproximadamente. Todos os FIIs que eu estou falando aqui na lista, eles estão subindo um pouco esse yield deles, tá? Se você for observar os últimos 3, 4 meses, tá vindo ali numa crescente, tá bem? E o terceiro FII dessa lista, aliás, antes de a gente ir direto aqui para ele, eu quero saber se você está gostando desse vídeo, então se você estiver gostando dele, já aperta aqui em gostei. E se você assiste e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e não perder nenhum vídeo. Agora sim, vamos para o terceiro e último FII aqui da lista. É o XPLG11. Ele é um FII que investe no segmento de logística, né, de galpões logísticos. E esse é um segmento que, na minha opinião, é um dos mais interessantes para se investir no momento. A gente percebe que esse setor ele vem crescendo bastante nos últimos anos. Quando a gente compara a quantidade de captação que esses fundos conseguiram fazer de 2017 a 2019, a gente vê que foi uma captação total de 8 bilhões. E quando a gente observa esse número de 2020 a 2021 até o dia de hoje, foi na casa dos 10 bilhões. Então isso mostra ali uma boa crescente desse setor e por isso que eu acho ele tão interessante também para a gente se expor no momento. Mas voltando para o XPLG11, ele também é bem diversificado, ele possui 12 galpões logísticos, todos considerados de padrão AAA ou A, então são galpões de excelente qualidade e distribuído entre 6 estados diferentes. O Rafinha também vai colocar aqui quais são os estados, a distribuição deles. Hoje esse fundo se encontra ali com a taxa de vacância de mais ou menos uns 10%, vem reduzindo um pouco, né, ao longo desses últimos 2 meses, mas ainda assim não é algo que me preocupa, até porque são excelentes galpões, é apenas uma questão de tempo ali até esse espaço que está vazio ser locado. Além disso, ele tem
excelentes inquilinos, inclusive recentemente eles fecharam com o Mercado Livre, que vai começar a ocupar aí um novo galpão deles, e ele tem praticamente 50% do portfólio dele, para ser mais exato ali, uns 45% mais ou menos, de contratos atípicos, o que é muito bom também, que traz mais segurança para a gente. Hoje, esse fundo encontra-se também sendo negociado com P sobre VP na casa dos 0,80, 0,82, o que para mim, assim como o 11, também apresenta uma boa oportunidade para se investir. Hoje, uma cota do XPLG11 está custando por volta dos R$90 e o dividend yield dele nos últimos 12 meses é algo próximo ali dos 8%, 8,11% ao ano. Mas novamente, esse valor ele vem subindo e está ali com o dividend yield projetado para casa dos mais de 9%. Mas novamente, nenhum desses aqui são recomendações para você comprar. Eu aconselho que você olhe com mais calma, estude com mais calma. Esses são todos inquilinos, tempos de contratos, que se eu for entrar em detalhes de todos eles aqui, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas se você ainda não se sente muita vontade para escolher os seus fundos imobiliários por conta própria, eu aconselho você a seguir recomendações de uma casa de análise de investimentos. A que eu recomendo aqui é a Suno Research. Com eles você vai ter acesso às melhores recomendações para você fazer hoje, o que é que tem que comprar, o que é que eles estão aconselhando você vender ou aguardar mais tempo. E o valor é bem acessível. A carteira de fundos imobiliários deles, se eu não me engano, é por menos de R$25 por mês. Mas aqui eu assino é a Suno Premium, que me dá acesso tanto a de fundos imobiliários, a dividendos, a de valorização de ações, que sai por volta ali mais ou menos de seus R$41, R$45 por mês. Se você tiver interesse, o link para você pegar essa assinatura vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e a gente se vê na próxima.